Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de quinta-feira. Hoje a gente vai ter um estudo Pensamento e Conduta, com Vicente Andrade. É do livro Encontro Marcado, do Emmanuel. Vamos refletir aí sobre essa energia, né, do pensamento e das nossas ações. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e em 2 dias, mais ou menos, vai estar disponibilizada no YouTube. Então, a gente vai iniciar com a prece e logo em seguida a gente passa para o Vicente. Lembrando que o Vicente vai falar durante uns 45 minutos, sem interrupção, e depois a gente abre uns 15 minutos aí para a gente bater um papo juntos, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento novamente a Deus, a Jesus, a espiritualidade que trabalha na seara do Cristo, coordenando os trabalhos do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha. Nós agradecemos muito, muito a oportunidade de podermos estar juntos, online, enquanto durar essa situação da pandemia. Agradecemos a todos presentes, encarnados e desencarnados, e que a energia do plano maior possa serenar nossa mente, o nosso coração, para podermos absorver ao máximo os ensinamentos da noite de hoje. Esteja conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, é isso. Vicente, a palavra está aí com você. Muito bem, obrigado, Elde. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Hoje estamos sendo convidados aí, como a Elde já disse, a fazermos juntos essa reflexão sobre esse tema, que é pensamento e conduta. Isso está no capítulo 41 do livro Encontro Marcado, psicografia de Chico Xavier, e esse livro foi ditado pelo nosso Emmanuel. E para a gente situar todo mundo, é uma página que não é muito longa, e eu gostaria de pedir permissão a vocês para a gente ler a página. Que aí a gente, quem conhece, relembra, quem não conhece, fica conhecendo, embora a leitura exige da gente um pouco de paciência, mas é pequenininha, pouca paciência que vai gastar. Então, vamos à leitura da página. Ele começa assim. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante. Mas, se arroja de si essas forças, igualmente as recebe pelo que influencia e é influenciado. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que interioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento.
Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumos para os outros. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista, pela obra a que se consagra. O professor, pelo que ensina. O escritor, pelo que escreve. O comentarista, pelo que fala. O artista, pelo trabalho em que se revela. Analisemos, assim, aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito: tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria, são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carta sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então, o texto é esse. Emmanuel não perde a oportunidade de dizer muito com poucas palavras, né? O texto é muito complexo. Nós vamos gastar aí o resto da nossa encarnação e mais algumas para compreender a primeira página dele. É a primeira ideia que ele traz. Porque esse texto, na verdade, é o desdobramento de um projeto de esclarecimento que Emmanuel tem para conosco, que ele inicia trazendo para nós o livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida é um livro de 30 capítulos, petitinho, fininho, letra grande, mas almas grandes conseguem dizer muito em poucas palavras. A gente que fica aqui gastando muita palavra para não conseguir dizer o que quer dizer. Mas as almas maiores, elas têm uma capacidade de síntese muito grande. E Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele abre esse livro. Primeiro, ele faz uma introdução muito interessante, que guarda relação com o nosso estudo de hoje, com o texto, por isso que nós temos necessariamente que fazer essa relação, porque se não perdemos a ponte aí. Na introdução, ele diz por que fez o livro. A pedido de alma amiga encarnada, de orientações quanto a essa preparação para o plano espiritual, para a saída do plano espiritual e o retorno lá. E de como é a preparação para as nossas reencarnações. E aí Emmanuel, no prefácio do livro, ele fala que ele apresenta esse livro Pensamento e Vida como sendo uma cartilha, uma singela cartilha utilizada no plano espiritual para preparar as almas que retornarão ao berço e que ela é uma cartilha e é objeto de estudo preparatório dentro do planejamento reencarnatório das criaturas no plano espiritual. E que ele tem que passar para nós com algumas adaptações, obviamente, porque muitas vezes não alcançamos as informações tão amplas no plano espiritual, com algumas adaptações, mas que trata-se da importância do pensamento no processo de construção da nossa vida.
porque quando nós falamos a construção da nossa vida, não estamos falando de fluido vital e nem de criação do espírito. Isso é divino, né? Nós somos criaturas divinas. Nós estamos falando dessa vida que nós somos co-autores dela, co-criadores dela, a nossa vida daqui para frente, a partir do momento da criação. E a importância, o objetivo desse livro é trazer a importância do pensamento nesse processo de construção de vida. E o texto aqui tem o título de Pensamento e Conduta. Conduta, pensamento, nós já sabemos que é um atributo do Espírito. Nós somos diferenciados de toda a obra da criação porque nós pensamos, porque nós sentimos. E esse pensar e sentir e emocionar-se com isso forma a nossa casa mental, que é, segundo Emmanuel, abre o livro Pensamento e Vida com essa expressão. A casa mental, a mente, é o espelho da vida em toda parte. A casa mental é o espelho da vida em toda parte. Isso quer dizer que nós somos o que somos em qualquer lugar que nós estivermos. Só o fato de sairmos de lá e virmos para cá, nós não perdemos a nossa identidade. E o fato de sairmos daqui e retornarmos ao plano espiritual, nós chegamos lá igual que nem nós somos aqui. Que a casa mental é o espelho da nossa vida. A casa mental de cada criatura é o espelho da vida dessa criatura aonde ele estiver. Então, se nós desencarnamos aqui com um pensamento focado no mal, nós adentraremos o plano espiritual com esse mesmo foco de pensamento no mal. Não é porque desencarnamos que nós vamos, de uma hora para outra, mudar. Isso é um processo, isso é um trabalho íntimo, interno de cada um de nós. E falando sobre a importância do pensamento, Emmanuel fala, na introdução também, justificando a obra, ele fala que o pensamento mora na base de todas as nossas realizações. Tudo começa no pensamento. Tudo se inicia no pensamento. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, iniciou-se na emissão de um pensamento. Quando nós vamos construir algo na matéria, quando nós vamos agir na matéria, o primeiro componente que surge é o pensamento, como base de todas as nossas realizações, tanto na matéria quanto no campo espiritual. Aí nós vamos entender, inclusive, algumas passagens do Evangelho, lá na Gênesis, e Deus disse, faça-se a luz. O que é esse Deus disse? O que é faça-se a luz? O que é... Nós vamos ver, lá Gênesis é o primeiro capítulo, é o primeiro livro da Torá, a Gênesis. Enquanto que no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A gente vai entendendo o que é esse Verbo como sendo a expressão do pensamento divino para conosco. E o que é a comunhão desse Verbo, e o Verbo estava com Deus. A comunhão desse Verbo é a comunhão do pensamento do Cristo, captando aí o pensamento de Deus e trazendo para nós. Aí, João fala assim, mais à frente, no mesmo capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O pensamento divino, a realização daquele projeto, nasce de uma vontade, de um pensamento e de um exercício de uma vontade do Pai, que é comungada pelo Filho, Jesus. Então, Jesus é para nós a expressão do Verbo divino, do pensamento divino, da vontade divina, aqui no nosso planeta. Como nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai,
em cada morada que é necessária a presença de um Cristo, há o Cristo. Em cada planeta onde almas semelhantes a nós estão em desenvolvimento, fora da Terra, certamente por soberana misericórdia e justiça divina, que não deixaria ninguém, nenhum grupo de almas, como existe um grupo de almas aqui na Terra atualmente, em torno de quase 8 bilhões encarnadas, nós temos um guia e modelo que é um Cristo, que é Jesus, que se corporificou aqui como Jesus, que é o nosso Cristo. Isso nos leva a entender que Jesus é a representação de um único Cristo aqui na Terra, assim como existem outros Cristos sendo representados, representando o Verbo divino, a vontade divina, o pensamento divino em outros mundos. Aí é muito consolador e é muito esclarecedor e amplia demais o nosso entendimento quando nós começamos a pensar no coletivo e começamos a nos empobrecer um pouquinho mais em espírito e não achar que a gente só que tem um Cristo à nossa disposição. E aí, da mesma forma, esse bem-aventurados os pobres de espírito vem colocar a gente num outro patamar de entendimento da própria vida. Isso tudo nasce do pensamento. Interessante como toda a criação, toda a vontade divina na criação do orbe, na criação do universo, nasce do pensamento do Criador, daquele que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A partir daí, pela comunhão de pensamentos, o que é, na verdade, o processo de construção do reino de Deus em nós? Passa por essa identificação da nossa vontade com a vontade do Pai. Passa por esse processo de assimilação do pensamento divino sobre nós. Passa por aí esse processo de construção que Jesus tanto desenvolveu nas parábolas. O reino dos céus é semelhante a... E lançava uma parábola, nos mostrando metaforicamente o pensamento divino em relação à nossa vida e nos convidando a vincularmos-nos, associarmos-nos, filiarmos-nos, sintonizarmos-nos com esse pensamento divino. Porque quanto mais nós nos sintonizamos com o pensamento divino, melhor qualidade de vida espiritual nós temos, melhor estado íntimo também nós temos. Por isso, ele lança na primeira frase do encontro marcado, do pensamento e vida, por isso ele lança, na primeira frase, nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo. O que ele está falando? Nem sempre é caridade do Emmanuel. A gente poderia, assim, na nossa linguagem grotesca, podia falar assim, quase nunca estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo. É hora de a gente parar e falar assim, como é que está o meu campo íntimo agora? Como é que ele esteve durante o dia? Como eu venho conduzindo os meus pensamentos? Como eu venho disciplinando os meus pensamentos? E como eu venho me conduzindo pela vida fora nesse processo de construção desse reino íntimo, que é o reino de Deus em nós? Lembrando que pensamento é o atributo do Espírito. Isso é resposta de pergunta de Kardec aos Espíritos, se o Espírito poderia ser considerado como pensamento. Os Espíritos respondem assim, não. O pensamento é um atributo do Espírito. Para que não houvesse nenhuma confusão. E não são sinônimos, não são representativos um do outro. O Espírito emite o pensamento. E, lembrando que é pensamento e conduta. E aí a gente precisa de parar para definir o que é conduta. Qual que é a minha conduta? Está relacionada a quê? A minha forma de me conduzir. Qual que é a sua conduta?
está relacionado à sua forma de se conduzir na vida. Como assim? Aí nós vamos entrar com um princípio fundamental, que é o princípio do livre-arbítrio. O apóstolo Paulo nos diz que tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. E até que a gente descobre o que não nos convém, aí nós ficamos presos nessa primeira frase. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo. Nem sempre estamos habilitados, ou quase nunca estamos habilitados. O que é estar habilitado? É adquirir habilidades. O que aí nós paramos para raciocinar? O que veio fazer Jesus entre nós? O que ele tem feito desde a primeira revelação, com os 10 mandamentos? Depois ele vem, e aí ele percebe que ainda o caldeirão ainda está fervendo. Aí ele fala assim, olha, mas eu vou pedir ao Pai, ele vai mandar um Consolador, e ele vai dizer todas as coisas, e dizer tudo que eu não tenho dito, e assim sucessivamente. Então, qual é, na verdade, o pensamento de Jesus para conosco? O pensamento e o exercício da vontade de Jesus para conosco? Nos habilitar para a vida. Sua imagem sumiu aí. Nos habilitar para a vida. Nos conferir algumas habilidades novas como espíritos imortais que nós somos. Nos conferir, nos credenciar, nos disponibilizar recursos para que nós possamos adquirir essas habilidades para eleger uma melhor qualidade do nosso ambiente íntimo. Elde, sua imagem sumiu. Está tudo bem por aí? Está aparecendo aqui para mim. Não, a sua que sumiu. Pois é. Janine, está aparecendo aí, normal? Agora está. Deu? Está normal, Elge. Ela não sumiu, para mim não sumiu, não. Tá ok. Ótimo. Aí, essa questão da habilitação para que nós elejamos o nosso ambiente mais íntimo, essa habilitação, esse ter habilidades, é o conjunto, o que nos confere essa habilidade é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, trazidos no seu Evangelho. Para que para que possamos adquirir essas habilidades, nós precisamos imediatamente e urgentemente, se é que desejamos isso intensamente, melhorar o nosso campo íntimo, nós necessitamos compreender, começar a praticar, a exercitar os ensinamentos do Cristo. Precisamos de começar a entender o pensamento do Cristo, para que nós possamos, sintonizados com esse pensamento, gerar as mudanças que nós precisamos gerar em nós. Para isso, nós temos o Evangelho, que é o nosso manual de instruções. Precisamos de ir muito longe, não. Vamos ficar só no Sermão do Monte. No que ele recomenda, porque no Sermão do Monte, ele faz uma recapitulação também do primeiro manual de instrução que ele nos deu, que foi os 10 mandamentos. Com a sua referência à nossa vida inteira, com o seu desmembramento no campo do conhecimento. 10 mandamentos que Jesus vem recapitular agora, não derruba nenhum deles, muito antes complementa. Ouviste o que foi dito aos antigos. E aí ele recita, relembra um pensamento, um mandamento e vem complementando.
Eu, porém, vos digo. O que ele está falando para nós? Olha, há uma compreensão disso, há uma assimilação do pensamento divino naquela idade em que vocês estavam naquele momento. Mas agora vocês cresceram, e eu vim para trazer uma complementação de entendimento disso. O pensamento divino, quando ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que gera a nossa dificuldade de eleger o nosso ambiente íntimo? É porque, pelas adulterações, a nossa cabeça, a nossa consciência pesa e o nosso íntimo ressente. Aí Jesus vem e fala assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que ele está falando? Olha, vocês só entenderam o adultério na relação homem e mulher. Eu, porém, vos digo, e traz uma outra relação, um outro entendimento de adultério, Jesus. E hoje, 2000 anos depois, vem o Espiritismo e traz outro entendimento. Ou seja, a cada idade, a cada momento evolutivo nosso, nós vamos assimilando de forma diferente o pensamento divino para conosco. Para que isso possa vir acontecendo, nós estamos sendo contínua e permanentemente sendo municiado de recursos, de informações, de ensinamentos novos, para que possamos ir desenvolvendo essas habilidades, para que possamos fazer com mais seletividade as nossas escolhas. Aí ele entra no segundo, porque no primeiro, nós, além de saber, de termos a habilidade para fazer as nossas escolhas, nós também precisamos de desenvolver habilidades para lidar com aquilo que chega até nós. Na primeira frase, ele já vai espalhando o que ele vai falar no segundo, porque lá no segundo ele vai abrindo, lá nos outros ele vai abrindo, mas ele já entra com isso aqui. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo. Por quê? Porque isso é responsabilidade nossa. E se nós não temos habilidade para isso, nós precisamos, se queremos um ambiente íntimo mais agradável, precisamos de buscar essas habilidades. E hoje nós estamos sabendo, pelos princípios fundamentais do Espiritismo, porque é muito difícil entender o pensamento divino em nossas vidas, se o pensamento do Cristo, que é o pensamento divino, é ele que diz isso. Eu e meu Pai somos um. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. O meu pensamento é transmitir a vocês o pensamento do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Em outra passagem, ele fala assim, é muito legal isso, é muito interessante essa expressão. Ele fala assim, eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Está lá no Evangelho isso, gente. Eu não guardo o versículo, meu caro. Eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Que são os negócios do meu Pai, senão a administração daqui, senão a administração do planeta, a supervisão de toda a condução do planeta, em coerência com o pensamento do Pai. Então, a gente começa a enxergar Jesus muito maior do que aquele que está na cruz. A gente começa a enxergar Jesus muito maior do que aquele que a gente só fala da boca para fora. Aí nós paramos de teorizar em cima de Jesus, em cima do termo Jesus ou do pensamento do Cristo, e começamos, a partir daí, a despertar. Não é se convencer, não. É a despertar, porque não é pelas vias do convencimento. O convencimento é racional. O despertamento é consciencial. Ele parte da nossa consciência, é uma nova tomada de consciência. E tudo aquilo que nos parecia extremamente difícil antes dessa nova consciência se torna natural. Elemento componente da nossa forma de nos conduzir pela vida fora. Porque o texto é pensamento e conduta. O texto está nos chamando a uma reflexão de
como é que eu estou me conduzindo pela vida fora, segundo os pensamentos que eu estou emitindo e segundo os pensamentos que eu estou captando. É nisso que ele desenvolve, se a gente relembrar aí na leitura, a gente vai ver que lá na frente a gente não vai ter prazo de falar sobre isso, mas estamos só chamando a atenção para quem quiser dar uma estudada em casa, aí ele vem esmiuçar isso lá na frente. Porque ele fala assim, na segunda expressão dele, às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta, ou, não é aí não, ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser. Ele está falando de quê, gente? Está falando de mim, de você, de nós, de cada criatura. Porque aqui ainda é um planeta de expiações e de provas. E ninguém está aqui para ser feliz. Ele mesmo falou, a felicidade ainda não é desse mundo. Por quê? Porque vocês ainda não têm habilidade para ser feliz. Que habilidade é essa? Para começar, você ainda não tem habilidade de levar um desaforo para casa. Porque você acha que é demais. Você não tem habilidade, ainda não passou pela primeira bem-aventurança, e elas são 7 interdependentes. A primeira é bem-aventurados os pobres de espírito. Aí, com essa página, ele vem falar assim, comece a acordar para a necessidade de buscar aquela virtude que está na primeira bem-aventurança, que é a virtude da humildade. Para enxergar o outro de forma diferente, para não querer ser melhor do que o outro, nem ter essa certeza, porque a gente não pensa que é melhor, a gente tem certeza que é melhor do que os outros. E aí, são essas habilidades que nos faltam e que todas as virtudes passam pelas bem-aventuranças e que Jesus, no Sermão do Monte, abre o Sermão do Monte nos primeiros versículos do capítulo 5, e o Sermão do Monte é tão complexo que ele gasta 3 capítulos do Evangelho de Mateus para poder trazer ele para nós. E é lá que ele passa para nós essas habilidades. Aqui, não queira ser melhor do que o outro, não. Se alguém te ofender numa face, não agride, não vibre na mesma frequência, ofereça outra face. Se alguém te chega com um pensamento agressivo, negativo, se alguém te envolve com alguma ação negativa, não entre nessa frequência, porque você estará elegendo um campo íntimo muito ruim para você. Se alguém te ofende, não guarda mágoa, não. Entra na frequência da mágoa, porque você vai gerar um campo íntimo muito ruim para você. É isso que ele está falando para nós. É isso que o Evangelho vem batendo e vem falando, vem batendo na mesma tecla e falando, e nós estamos ouvindo isso há tanto tempo, e que a gente tem teorizado muito. Nós precisamos de começar a objetivar esse ensinamento em nossas vidas e sair da teorização, porque nós teorizamos os 10 mandamentos, teorizamos a Torá, a lei, nós teorizamos o Evangelho, e agora periga de nós teorizarmos de novo o Espiritismo. E não trazer para nós como habilidades para nos habilitar a construir um estado íntimo diferenciado, enquanto nós não alterarmos as nossas escolhas, a nossa capacidade de seletividade, enquanto não adquirirmos essas habilidades que o Evangelho traz para nós, de não resistais ao mal, tenha paciência com o outro. Se alguém te convidar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Seja generoso com o outro. Se alguém te pedir a túnica, ofereça também a capa, ou vice-versa. Ele está falando dessas habilidades, desse processo de mudança que nós precisamos de fazer, porque nós, para adquirirmos um resultado diferente, nós precisamos de promover as mudanças que precisam ser promovidas.
e não precisamos de vasculhar o Evangelho todo, os 4. Se a gente ficar só nos 3 capítulos do Sermão do Monte, e quem fala isso para nós é Gandhi, que nem cristão é. Ele comungou lá do hinduísmo. Ele fala para nós que se tudo se perdesse, o Sermão do Monte seria, e restar só o Sermão do Monte, nós já teríamos um código ético e moral para nos conduzirmos ética e moralmente. Conduzirmos. Conduzir vem de conduta. Conduta vem de conduzir. Como é que nós temos nos conduzido? Como é que nós temos procedido? Como é que nós temos nos guiado? Como é que nós temos coparticipado nesse processo de construção da nossa própria vida? Hoje chega o Espiritismo e fala para nós assim: há uma vida futura. Não existe isso de morreu, acabou. Como é que eu conduzo esse entendimento para me beneficiar nesse processo de construção do reino de Deus em mim? Hoje chega o Espiritismo, aliás, vem Jesus, depois de demonstrar e demonstrar que a alma é imortal, vem Jesus para gritar para a humanidade: olha, eu estou ressurgindo da vida, olha eu aqui, estou vivo. Olha eu aqui, estou vivo. É Jesus que vem, fora todas as exemplificações que nós já tínhamos. Aí hoje o Espiritismo vem e fala para nós assim: olha, presta atenção, fala não, nos demonstra matematicamente, para que a conta feche e a gente chegue à seguinte conclusão: eu sou imortal. Eu era imortal. E eu serei imortal amanhã. E se eu era imortal, eu era ativo na minha vida. Aí eu vou achar justificativa por que essas pessoas que estão no meu convívio e que não se afinam com a minha maneira de ser estão aqui agora. Que pensamento ela me traz? Como eu processo isso? Entendendo isso, compreendendo, assimilando o pensamento divino para conosco, assimilando o pensamento divino trazido por Jesus. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Aqui não é a caminho, não. É quando ele está dentro da sua casa. É dentro da sua casa mental também, espiritualmente falando, e dentro da sua casa, materialmente falando, naquela reencarnação, para que haja reconciliação. Reconciliação de quê? De imortalidade, de alma, de passado, de reconciliação como preparação para uma vida futura. Vida futura que não vai ser no plano espiritual, vida futura é daqui a 30 segundos, que na hora que verdadeiramente eu me arrependo de algo que eu fiz e me proponho a consertar aquilo, daqui a 30 segundos eu já estou em estado de alma melhor. Mas muitas vezes o orgulho nos segura para que a gente não consiga fazer isso. E prefere ficar ressentido, prefere ficar magoado, ou prefere não pedir perdão para o outro porque magoou o outro. Então, são essas questões que Emmanuel vem nos convidar a desenvolver nessa página, a chamar cada um de nós para dentro de nós mesmos. E aqui ele fala: em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Compromissos. Se nós estamos num mundo de expiações e de provas, quais são as naturezas desses compromissos? Expiações e provas. Expiar e provar. É fácil. Mas se fosse fácil, a gente já estava lá na prateleira de cima. É difícil? Impossível? Não, porque se fosse impossível, não existiam aqueles que já estão na prateleira de cima. E que, por coerência com a misericórdia soberana e a justiça soberana de Deus, esses companheiros em evolução, que já estão em planos maiores da vida, certamente passaram pelo mesmo caminho que eu estou trilhando.
passaram pelos mesmos critérios de vida que eu estou sendo submetido. Passaram pelos mesmos desafios de conduta que eu estou tendo. Se eles conseguiram, eu preciso de botar dentro de mim uma certeza de que eu também vou conseguir. E isso me dá uma certeza de que vale a pena eu investir, vale a pena eu renunciar, vale a pena eu ajustar, vale a pena eu arrepender, vale a pena eu perdoar, vale a pena eu pedir perdão. Eu preciso me convencer disso, mas é me convencer racionalmente, mas aderir a esse pensamento divino para mim. Porque nós nascemos, nós fomos criados para a luz. O que nós estamos vivendo no momento evolutivo nosso, consequência das nossos próprios deslizes, nesse campo da interpretação e assimilação do pensamento divino em nós, o que nós estamos vivendo no momento evolutivo é uma grande noite. Mas a literatura espiritualista nos clareia esse entendimento, nos trazendo o pensamento do Cristo sempre a plantar em nós também, em forma de esperança, que depois de cada noite há um amanhecer, depois de cada penumbra há uma luz, e que podemos ter a certeza, diante dessa consciência de que Deus existe, porque isso é ponto fundamental. Porque se nós não acreditamos que Deus existe, ainda não está na hora da gente conversar sobre esses assuntos. Aguardemos para aqueles que não acreditam. Aí Jesus vem e fala assim, olha, não atirai pérolas aos porcos, nem lançais aos cães as coisas santas. Nós estamos aqui compartilhando meditações e reflexões com base nesse princípio fundamental, Deus. Sem ele, vamos embora para casa, vamos assistir novela. Mas Deus existe. Nós estamos aqui buscando compreender como é que ele é para mim. Como é que ele é para cada um de nós. Nós estamos aqui buscando esse entendimento. E buscando entender-se na vida, para poder melhor conduzir-se na vida. Porque cada um de nós é o sujeito da nossa própria vida. Cada um de nós é o autor da sua própria história. E cada um de nós é o resultado das escolhas que fez pela vida fora. Não é só nessa vida, é em vida espiritual. Nós já tivemos muitas experiências. E por causa dessas experiências é que nós estamos submetidos aos compromissos reencarnatórios de hoje. E a partir do momento que nós entendemos isso e assimilamos o real pensamento divino, assimilamos o compromisso de Jesus para conosco, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, uma nova confiança brota dentro de nós. E aquilo que nós tínhamos já nos convencido racionalmente, nós começamos a aderir sentimentalmente. Naquilo que o intelecto absorveu pelas vias da fé raciocinada, pelas vias do caráter científico e filosófico na interpretação do Evangelho, hoje a gente pode dizer que, fracionadamente, nós estamos já conseguindo dar esse salto do entendimento, do intelecto para o coração. Em muitas coisas, porque hoje nós podemos ter certeza, nós somos muito melhores do que éramos. Porque nós estamos sob a égide da lei de progresso. E ela é irresistível, inegaciável. E nós estamos sendo puxados para frente e para o alto. E quanto mais alto nós subirmos, mais nós vamos ter recursos, habilidades para assimilarmos esse pensamento do Cristo,
que é o pensamento divino sobre nós, e aderirmos a esse pensamento. Até o ponto de chegar a dizer, como o apóstolo Paulo, depois de tanta luta interna, depois de tanta perseguição, após aderir a esse pensamento do Cristo, ser capaz de trazer o Cristo para dentro de si, o pensamento para dentro de si, e se expressar assim: já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. O que quer dizer isso? É o pensamento do Cristo, é o meu pensamento. A vontade do Cristo é a minha vontade. É como Jesus, eu e meu Pai somos um. O pensamento e a vontade do Pai é o meu. E que eu quero transmitir para vocês. E aí nós vamos aprendendo a nos posicionarmos no campo das nossas próprias responsabilidades, também na conduta. E assim como o apóstolo Paulo se encarrega de divulgar o Cristo, os apóstolos todos se encarregam de divulgar o Cristo, de explicar o Cristo, de desmembrar o entendimento do Cristo, de registrar a fala do Cristo. Assim como Platão se encarrega de explicar Sócrates como precursor do cristianismo. Assim como Platão se encarrega de nos apresentar Sócrates. Hoje, os autores espirituais, pelos livros focados no Cristo, os autores espirituais nos apresentam o Cristo. De forma, nos apresentam e nos contam o pensamento do Cristo, que muitas vezes nós não damos conta de compreender. Não temos ainda olhos de ver e ouvidos de ouvir. E não temos ainda discernimento para compreender. Esses amigos espirituais que estão já na vida maior vêm trazer e nos apresentar, nos decifrar o pensamento do Cristo para que a gente entenda e compartilhe dentro de si, gerando as mudanças na forma de nos conduzirmos pela vida fora, para que assim nós possamos fazer escolhas diferentes e possamos ter resultados diferentes na nossa vida. Porque enquanto estivermos na mesma prática, no mesmo pensamento, os resultados serão os mesmos. Agora, uma coisa Jesus nos confere: a certeza de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. E quando é que será o fim dos tempos? Fica para a gente pensar com o nosso travesseiro. Nós somos imortais. Essa é a nossa certeza. E a cada dia que assimilarmos a mais o pensamento do Cristo, mais qualidade nós vamos agregar a essa imortalidade. E a nossa responsabilidade, assim como todos transmitem o Cristo para nós, aí entra a nossa responsabilidade também de transmitir o Cristo para os outros, com palavras, atos, pensamentos e, principalmente, com a conduta, que é o fator mais educador que existe, é o exemplo. É a forma como nós nos conduzimos segundo o que temos aprendido com Cristo, segundo o que temos assimilado do pensamento do Cristo. Temos que parar, né, Heldt? Temos que encerrar. Vamos abrir um espaço aí para o pessoal participar. A gente para agora, mas não encerra. Vamos conversar mais, né, a respeito do que foi colocado para nós. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, né, sobre o que o Vicente trouxe para nós, é só abrir o microfone e que a gente está aí, né? Vicente está aí disponível. Sim, dentro do que a gente trocou ideias aqui do texto, né? Ou dentro do que a gente da necessidade de cada um, vamos quem tiver necessidade. Conversar. Conta coisa para a gente discutir juntos. Isso mesmo.
Alguém quer falar alguma coisa? Pode escrever também aqui no chat, deixa eu ver. A Rosana está dando boa noite para nós. Boa noite, Rosana. Ô, Vicente, no início, né, do texto, e você abordou a questão, está lá escrito, conviver com situações e pessoas que não temos afinidade. E Sim. fala de compromisso de existência passada. Eu só queria entender um pouquinho mais sobre afinidade, que eu entendo como a mesma finalidade, não sei se é isso, mas não temos afinidade, mas estamos sintonizados? Sim. Sim. Nós estamos submetidos a 3 leis fundamentais na nossa vida. Primeiro, a lei de sintonia. Nós vimos aqui na leitura, que não deu para a gente chegar lá, isso é um texto muito longo para a gente discutir em 40 minutos, mas nós vimos aqui que nós somos emissores e somos receptores. Então, por essa característica que nós temos em nós estamos sintonizados com tudo. E como o fluido cósmico universal, como condutor do nosso pensamento. Ele é ilimitado, infinito, ele cobre todo o universo, o fluido cósmico universal, não é fluido cósmico planetário, é universal. Uhum. Então, o pensamento não tem distância limite. Então, nós estamos sintonizados pela cadeia dos pensamentos, como emissores e como receptores, estamos sintonizados com o universo todo. Pelo nosso campo íntimo, energeticamente, nós nos afinizamos com aqueles que trazem a mesma natureza íntima que nós. Então, entra uma segunda lei, a lei de afinidade. Aqui vale o contrário da física. Na física, os semelhantes se repelem. Aqui, na energia humana, no magnetismo humano e no campo dos sentimentos, os semelhantes se atraem. Então, a afinidade é por semelhança. De sentimento, de pensamento, de vibração, etc. Se a gente for observar na vida, isso acontece naturalmente. Naturalmente. E aí desencadeia a aplicação de uma terceira lei, que é a lei de atração. Sintonizou, afinizou, atraiu. A gente, às vezes, percebe que determinadas pessoas têm uma enorme facilidade em se vincular em más companhias. Determinadas pessoas. Isso não é por acaso. É questão de afinidade mental. É campo mental. É emissão de pensamentos que entram em sintonia com os outros pensamentos, afinizam, atraem-se. Verdade. Agora, aqui não há pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser. Nós não temos, já sabemos que não estamos ligados com todos os que estamos na Terra pelos fios da afinidade, não. Muitos são pelo fio da necessidade de reconciliação. Então, dentro da nossa casa física, nós planejamos no mundo espiritual como compromisso que trazemos de existências passadas. Nós assumimos o compromisso durante o planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, antes de vir para cá, de receber e trazer para o campo da convivência almas que ainda
não estão afinizadas conosco, por responsabilidade nossa ou por responsabilidade delas. Entendi. E que, de alguma forma, esse desafeto vem se manifestar aqui durante as nossas convivências. Isso. É só olhar para dentro da nossa casa física. É só olhar para os componentes da nossa família, é só olhar para a nossa casa mental, para aqueles que nós gostamos ou que não gostamos, aqui, sem ser da família. Então, é disso que esse parágrafo está falando. Ou seja, ele está falando aqui de reencarnação. Ele está falando de reencarnação com tudo que gravita em torno da reencarnação. Compromissos trazidos de existências passadas e almas que ainda necessitam de afinizarem-se conosco e que nós precisamos de afinizarmos com elas. Aí vem o Jesus falando para nós: olha, reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. É exatamente isso. Onde é que estão os nossos inimigos? Jesus também fala, porque os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Física e mental. Quais são os inimigos nossos na nossa casa mental? São as nossas... a nossa inabilidade de conviver com o Evangelho, que são os nossos inimigos, na nossa casa mental. É isso. Aqui tem alguns comentários aqui no chat. Sim, a Rosana falando. Pequei por atos, atitude, pensamentos e omissão. Isso é perfeito, né? É tudo que foi colocado, inclusive, isso aí fecha com essa frase que a gente conhece tanto. Vamos colocar na ordem. Pequei por pensamento, palavras, atos e omissão. Qual que é o primeiro? É o pensamento, né? Os outros 3 são conduta. Como conduzir diante do pensamento que eu emiti. Exato. Por isso, Emmanuel fala lá assim, o pensamento mora na base de todas as nossas realizações. A Vânia, deixa eu ver se é a Vânia. É a Vânia. Ela fala, boa noite, Vicente. Você disse preparação. Tema do retorno ao plano espiritual. Como preparar para retornar se ainda não aceitamos o desencarnar como natural? Um abraço e obrigada. Qual a pergunta final? Então, ela fala, como preparar para retornar à pátria espiritual se ainda não aceitamos o desencarne como natural? Pois é. É porque a gente ainda não se situou nessa linha muito tênue ainda para nós, que separa as coisas espirituais das coisas materiais. E que ainda não tomamos a consciência real da nossa imortalidade. Nós tememos, não nos preparamos para a morte do corpo, porque ainda não temos a convicção de que somos mortais. E aí temos o medo de morrer porque ainda não compreendemos também que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que enquanto os valores espirituais, componentes do tesouro do céu que Jesus recomenda que a gente ajunte, eles são imperecíveis porque eles não estão sujeitos às leis mutáveis da matéria. Enquanto que a morte é uma consequência da aplicação dessas leis mutáveis da matéria. Então, tudo tende à transformação. E que é uma bênção. Imagina uma criatura sofrendo num leito, se ela não morresse, ela fosse imortal fisicamente. Então, é mais uma expressão da nossa ignorância, de não assimilar o pensamento divino para nós,
de que tudo está em equilíbrio, inclusive a morte, que é um elemento equilibrador da nossa vida. Tem que ser um exercício mesmo, né, não na teoria, né, mas na prática mesmo, né? Esse é o ponto. Nós temos ouvido todas as religiões acreditam na imortalidade da alma. E as religiões existem desde que o homem existe. Uhum. E por que nós ainda não pegamos o pulo do gato? Por que não assimilamos ainda o que é que pensou Deus quando nos criou imortal? Para quê? E nós ficamos fazendo queda de braço com Deus, querendo continuar vivo. Fisicamente. E porque não temos que somos imortais espiritualmente. Ou seja, é mais uma da nossa inabilitação para promover esse reino divino em nós. Para muitos, a gente há de convir, a morte é um elemento extremamente desequilibrante do campo íntimo. Uhum. Muitos têm pavor de morrer, pavor de perder um ente querido. E isso afeta o campo íntimo dessa criatura com muita intensidade. Só porque ainda não entendeu esse pensamento divino em nossas vidas. A função. A Janine está falando aqui, muito bom o estudo, obrigada, Vicente. Interessante a fala de que a felicidade não é desse mundo, pois ainda não conseguimos sustentar a plenitude. Temos episódios esporádicos. E a Rosana fala, quando você falou palavras e atos, você colocou, né, pensamento, ela fala, isso mesmo, esqueci das palavras. E a casa mental é o nosso grande inimigo mesmo. Exatamente. Eu só ordenei aí, a liberdade de ordenar, para adequar aqui a frase de Emmanuel, que o pensamento é que mora na base de todas as realizações. A origem de tudo é no pensamento. A origem do universo é no pensamento divino. Uhum. Nada do que foi construído no universo todo teria sido construído se não tivesse havido o pensamento divino de construir isso. É verdade. Alguém mais quer fazer alguma consideração? A gente passou um minutinho, mas se alguém quiser falar, a gente ainda tem um tempinho antes de fazer a prece. Oi? Não tem nada para fazer antes da meia-noite. Ué, gente, eu queria só fazer um comentário aqui. Quando você colocou o Cristo em cada planeta, essa informação, né, que a doutrina traz para nós, que você fala que amplia o nosso pensamento, né, coletivo, e é exatamente o que está acontecendo no momento, né, que convida todos nós a uma atitude coletiva, uma vez que se eu não me importo de adoecer com a Covid, mas eu preciso me importar com o outro. Sim. Né? Eu posso ter a doença e não ter sintoma nenhum, mas eu posso passar para alguém que pode desencarnar. Então, esse pensamento coletivo na quarentena, ele está permeando e ele está sendo muito debatido, né? Inclusive com a atitude das pessoas, as nossas atitudes, né? Quando eu falo das pessoas, são as nossas. Conduta. Nossa conduta. E uma vez eu ouvi numa palestra que quando
o planeta Terra passa por uma dificuldade grave, né? Igual a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os outros planetas se reúnem em oração em favor daquele que está passando por dificuldade, sabe? Eu imagino que, neste momento, quantos planetas, né, estão vibrando positivamente em favor do planeta Terra. Então, é essa questão que você falou, do Cristo em cada planeta, nos dando uma visão maior do coletivo, né? Sim, sim. E isso, chegar a essa conclusão é matematicamente, a conta fecha, né? De novo, perante aquilo que é a tese, que é Deus soberanamente justo e bom, e que não conferiria um Cristo só para esse planetinha aqui. Uhum. Outros em desenvolvimento, e certamente está sendo assistido por outros Cristos. E isso vem ser atestado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele se refere à reunião dos Cristos planetários que governam os orbes. Então, Emmanuel se refere a essa reunião de Cristos para decidir os destinos da Terra, na vinda dele. E ali, certamente, dali, certamente, saiu, inclusive, um substituto para ele enquanto ele estava encarnado 33 anos aqui. Exatamente, tem isso. Alguém assumiu a direção do orbe em lugar dele, enquanto ele estava em trabalho aqui. Aí a gente vai... eu imagino, assim, para sair um pouco, né, da teoria, a gente exercitar um pouco mentalmente, tentar entender essa questão mais metafísica mesmo, naquele exercício mental para poder tentar mudar a conduta, né, no dia a dia. E também para a gente começar a despertar para a valorização desse esforço todo do universo a nosso favor. Exatamente. Nós vamos achar uma força diferente para promover as mudanças que nós precisamos promover em nós, com base nesse entendimento novo do pensamento do Cristo para nós. É verdade. Ô, Vicente, pois o tempo acabou, né? Já até passou aqui um pouco. A gente vai fazer a prece de encerramento. Só a Rosana está falando aqui no finalzinho, né? Tem que se cuidar e cuidar do outro, senão se importa consigo, tem que ter consideração com a saúde do outro. Esse é o convite, né, para todos nós. E esse é uma consciência nova que a gente precisa de ter, e essa é uma das maiores expressões de amor ao próximo. Exatamente. Uma das maiores, sair do pensar individual e começar a pensar e agir coletivo. Isso é um fator muito significativo na mudança de conduta nossa para o bem. Exato. Por uma expressão de amor ao próximo, que nós já conseguimos, quando exercitamos isso na nossa conduta, nós já estamos fazendo aquilo que é o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Ô, Vicente, então a gente te agradece muito, né? Vamos agendar mais encontros para a gente conversar mais, que é tão bom, né? É sempre uma alegria, viu, Elde, viu, pessoal? E assim que possível estaremos juntos aí, nos abraçando fisicamente também. Fisicamente, né? Isso mesmo. Então... Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos dê novas oportunidades. Isso. Para a gente conversar e refletir. Jesus te abençoe também muito. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade que trabalha na seara do Cristo, agradecendo essa grande oportunidade de podermos estar aqui conversando, refletindo, trocando experiências, ideias, para avançarmos
cada vez mais rumo à verdadeira felicidade, que nós possamos ter a fé de que Jesus se encontra no comando de todas as coisas e que está nos enviando muita luz de paz, harmonia, amor e entendimento. E que neste momento nós possamos aprender cada vez mais, considerando a oportunidade divina que estamos tendo neste momento de tribulações, de desafios. Obrigada, Mestre amado, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então é isso, gente.